Olá, tudo bem? Eu sou a Cláudia e hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo bíblico sobre a família. E para começar o estudo, eu convido você para orarmos a Deus, pedindo a Ele sabedoria. Querido Deus e Pai, louvado seja, Senhor, o teu santo nome. Nós gostaríamos de pedir a tua presença, a ação do Santo Espírito em nós neste momento, para, ao lermos a Bíblia, tenhamos a compreensão da sua vontade para a nossa vida e que possamos, ao finalizar esse estudo, ter mais consciência, Senhor, da importância do bem-estar das famílias e o quanto nós podemos fazer por ela. Pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Bom, então hoje a gente vai dar sequência com o estudo número 2, né? Dessa sequência de 5 dias para transformar o nosso lar, né? Os objetivos dessa série de estudos é para a gente refletir sobre o plano divino para cada família, aprimorar os relacionamentos e as práticas dentro do lar, e também reconhecer que o cuidado com o lar, ele é uma expressão de adoração e testemunho a Deus. Esses são os nossos objetivos. E no estudo 2, a gente vai ver sobre a arte da comunicação e o poder do respeito no lar. Então, nós vamos começar com a leitura do verso de Efésios 4, 29 a 32. Acompanhe a leitura. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que é boa para edificação, conforme a necessidade. E assim conceda graça aos que ouvem. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou, né? Então, nesse verso, nós queremos aqui destacar algumas palavrinhas-chave para o nosso entendimento, né? Esse verso, ele começa aqui o manual da comunicação edificante dentro do nosso lar, né? Então, ele traz para nós que a nossa língua é uma ferramenta de edificação do lar. Então, quando a gente deveria evitar palavras destrutivas, aqui o texto traz como palavra torpe, né? Então, a gente deveria evitar as palavras destrutivas que ferem as pessoas, que desanimam as pessoas, e usar palavras de graça e encorajamento. E aqui eu queria falar sobre a graça e o encorajamento. A graça, ela é algo imerecido, né? Então, a gente oferecer graça às pessoas é oferecer o que elas realmente não merecem, né? Então, que a gente tem, assim, essas palavras que transmitem misericórdia e perdão, né? E também o encorajamento. Então, palavras de encorajamento são palavras que alegram, que animam, que dão força, que fazem bem para a alma de quem ouve, né? Então, essas deveriam ser as palavras nós que deveria permear aqui o nosso lar, né? E também esse texto, ele já introduz o conceito de conflitos e perdão, né? Então, esse texto, ele chama a gente para ser benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, né? E aí a gente já vê a base do respeito mútuo entre as pessoas, né, da família. Vamos ver agora um próximo verso, Colossenses 3, de 12 a 14. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então, nesse verso de Colossenses, a gente vê aqui algumas qualidades que são necessárias, né,
para existir o respeito entre as pessoas e para gerenciar conflitos, né, e o perdão. Então, eu queria destacar aqui a palavra misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade. Vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. A misericórdia, vejam o quão grande é, o quanto está envolvido em apenas 5 palavras, né? Então, a misericórdia, o que é? É um sentimento de dor e solidariedade por alguém que está sofrendo, né? Então, imagine aí na sua família uma outra pessoa sofrendo, uma outra pessoa triste, e você ter esse sentimento de dó, de dor, de solidariedade em relação ao sofrimento do outro, né? A bondade é você desejar o bem da pessoa, né? E não o mal, mas sim desejar o bem deles. A humildade, ela traz para nós um conceito assim de que eu não sou melhor que o outro. Então, esse conceito ele precisa estar firme na gente, né? Quando a gente conversa com as pessoas de que eu não sou melhor que ninguém. Você não é melhor que ninguém. Então a gente tem que conversar e se relacionar com humildade, né? A mansidão. A mansidão é suavidade, brandura. Então, tem a ver com a forma como a gente conversa, né? Então, o chamado é para que a gente seja manso e conversar como Jesus conversava, né? Com mansidão, com calma, né? Com delicadeza. E a longanimidade, essa palavra já é um pouco mais desconhecida assim no nosso dia a dia, né? Mas essa palavra significa paciência, suportar contrariedades em benefício do outro. Olha só que interessante, né? Suportar contrariedades em benefício da outra pessoa. Então, o texto fala para a gente suportar uns aos outros, né? Perdoando, né? E assim como Deus perdoou a gente, né? E o texto termina falando sobre o amor. E a gente só vai ter misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade e perdoar se houver o amor. Então, o amor ele é o que une tudo isso, é o que faz acontecer tudo isso, é o amor, é o vínculo da perfeição, é o amor que torna as relações entre as pessoas perfeitas, né? As pessoas não são perfeitas, mas o amor torna as relações perfeitas, porque o amor ele tem várias características, né? Como misericórdia, bondade, humildade, enfim. Então, que tenhamos essas características, né? De que seja o amor unindo a gente com as outras pessoas. E aí o verso, eu tenho aqui ainda uma outra reflexão que fala sobre suportar, né, e perdoar. E o suportar e o perdoar, eles são atitudes, né, são atos práticos que solidificam os relacionamentos. Por quê? O que é esse solidificar, né? É tornar firme, tornar sólido, que não fica se envergando, né? Então, eu vejo assim, às vezes a gente é muito imaturo, às vezes a gente muda de opinião muito rapidamente, uma hora tá feliz, uma hora tá triste, uma hora tá com raiva, outra hora tá amigo, né? Então, assim, o suportar e o perdão faz com que a gente seja mais firme e a gente não fique variando tanto assim as emoções, né? Começou a ficar triste, vem o perdão e já acaba com isso, né? Então, o perdão e o suportar, ele traz maturidade para os relacionamentos, né? Então, a gente fica mais sábio ao lidar com as pessoas, porque vem sempre o perdão apagando o mal-estar, os conflitos, né, nas relações. Agora a gente vai para um próximo verso. Provérbios 15, verso 1, diz assim: a resposta branda acalma o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, vamos destacar aqui a palavra branda e a palavra dura, né? A gente já falou um pouquinho sobre isso. Aqui ele destaca bem, né? É o jeito de falar, né? Está completamente envolvido com a geração de conflitos
ou a gestão dos conflitos, né? Como lidar com os conflitos. Então, ele ensina que é a forma como a gente responde às pessoas faz toda a diferença, né? Para o bem ou para o mal. Então, a forma como eu respondo, ele pode escalar, ou seja, aumentar muito o tamanho de um problema, ou ele pode simplesmente desarmar uma situação tensa. Depende de como eu vou responder a ele. E essa resposta branda, ela também traz para nós o entendimento de mansidão e de autocontrole. E aí a gente precisa treinar isso, né? E se exercitar, porque não é fácil, realmente não é fácil. Quando vê, às vezes a gente já falou e a nossa emoção sai através das palavras, né? E quando vê, a gente já disse, já ofendeu e foi precipitado, né? Então a gente precisa realmente ter o autocontrole para a gente poder analisar as palavras antes de falar e sempre promovendo com o objetivo de apaziguar, né? Nunca de piorar situações, mas de apaziguar, de resolver aquele problema, né? E quando a gente usa palavras ásperas, palavras rudes, né, com falta de educação ou apenas com frieza, né, a gente inflama as discussões, né? O clima fica pior, as pessoas se distanciam e vai virando uma bola de neve tudo isso, né? Então nós precisamos é, respeitar as pessoas com as nossas palavras e com as nossas interpretações, né? Vamos agora para o penúltimo verso, Tiago 1,19, que diz: Sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então, esse verso, ele traz aqui um passo a passo, né? Que nós devemos ser ouvir tardiamente, ouvir ativamente. O que é o ouvir ativamente? É priorizar a escuta e não a fala. Esse é o ouvir ativamente, é quando você ouve assim e vai só ouvindo, ouvindo, ouvindo e se controla para não falar. Deixa a pessoa falar e você apenas ouve, né? E aí, isso te dá tempo para pensar, isso te dá tempo para analisar a situação e dar uma melhor resposta, se for necessário a resposta. Às vezes nem é necessário a resposta, às vezes era só para você ouvir, né? E quando a gente está pronto para ouvir as pessoas, a gente demonstra que a gente valoriza aquela pessoa. E, e quando a gente entende a perspectiva do outro, antes de expressar a nossa, né? Isso também faz com que a gente esteja valorizando a pessoa e isso evita reações impulsivas, né? Quando a gente ouve, pensa e depois responde se necessário, né? E isso tem respeito com respeito à pessoa, né? Quando eu ouço a pessoa com atenção, eu estou respeitando, eu estou demonstrando respeito pela pessoa. Agora, quando a pessoa começa a falar e eu falo junto, ou não deixo nem a pessoa terminar, ou não estou nem prestando atenção no que a pessoa está falando e estou fazendo outra coisa, isso é falta de respeito, isso ofende a pessoa, isso desmotiva a pessoa, né? Então, fica aqui a dica, né, para que a gente esteja pronto a ouvir e tardio em falar e tardio em irar, né, ou seja, em agir. E vamos agora para o nosso último verso, Romanos 12:10. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Esse verso, ele nos convida a amar as pessoas, né? E esse é o ideal do respeito mútuo, né? Quando a gente prefere em honra uns aos outros. O que significa isso? Valorizar e dar prioridade à dignidade e os sentimentos do outro. É quando eu valorizo o sentimento do outro, né? E concedo a honra a ele, né? Ele primeiro.
Então, eu vou valorizar, eu vou tornar digno o que o outro está falando, o que o outro está sentindo, né? E quando cada membro da família busca honrar e elevar o outro, então se torna-se uma atmosfera muito agradável de conviver, né, entre as pessoas. Uma atmosfera de respeito, de amor, onde as pessoas se sentem seguras e amadas, né? Hoje, o que a gente encontra são pessoas que conversam muito pela internet, pelo WhatsApp, mas as pessoas não estão interessadas realmente umas nas outras, né? Há muita conversa e pouco interesse real. Então, quando a gente conversa com amor, quando a gente conversa com interesse, quando a gente está disposto a ouvir a outra pessoa, se interessar pelo problema do outro, né? Então as pessoas se sentem seguras e se sentem amadas. Então esses foram os versos do nosso estudo de hoje. E os tópicos que nós abordamos aqui foram esses, ó. A língua como ferramenta de edificação, né? Então as palavras curam e constroem. Sobre também ouvir ativamente, que é a importância de compreender antes de responder. A gente falou também sobre os conflitos e o perdão. Que nós devemos resolver as desavenças, né, de forma cristã, com amor, com misericórdia, com bondade, né? E também falamos sobre o respeito mútuo, honrando a individualidade e o valor de cada membro. E aí, agora a gente vai fazer uma autoanálise. E para essa autoanálise, eu convido você a pensar em duas perguntas. A primeira pergunta: considerando o poder das palavras e a importância de ouvir ativamente, como as suas conversas no lar podem ser mais intencionais em edificar e não em destruir? Então, pense aí como tem sido aí na sua família a sua comunicação. Pense agora em você, não no outro, pense em você. Como que as suas conversas poderiam edificar mais e não destruir? Qual hábito de comunicação, falar ou ouvir, você precisa transformar com a ajuda de Deus, para que você possa refletir o amor e a paciência de Cristo no seu relacionamento familiar? Então pense aí agora. Você tem falado de forma correta? Você tem ouvido de forma correta? Qual desses dois ou os dois você precisa que Deus venha e faça ainda uma transformação? E a segunda pergunta: diante dos princípios de respeito e perdão mútuo, qual a área de conflito ou mágoa em seu relacionamento familiar você se sente assim desafiado a abordar com mansidão, humildade, oração, buscando a reconciliação e a restauração que Deus oferece? Então pense aí conflitos que há na sua família, problemas, desavenças, e pense que você precisa colocar isso diante de Deus para que Deus possa operar, né, em você, para que isso possa ser resolvido através de você, né? Deus vai usar você para poder resolver esses conflitos. Então, quais são as suas decisões diante dessas perguntas e diante dos textos bíblicos que nós lemos hoje, né? Então, a minha primeira decisão é usar a comunicação para edificar o lar e não para destruí-lo. Usar a fala e o ouvir para refletir o amor e a paciência de Deus. E a segunda decisão, buscar sempre a reconciliação e a restauração. E somente Jesus pode fazer tudo isso em nós, né? Então, este foi o estudo de hoje, né? E um lar onde a comunicação é guiada pelo amor de Cristo e onde o respeito floresce, é um lugar onde todos se sentem seguros, onde se sentem amados e valorizados. E é um ambiente que reflete a harmonia celestial. Olha que maravilhoso, né? E honra a Deus. Então, o bem-estar da nossa família é uma adoração a Deus. Quando a gente se comunica bem uns com os outros, quando a gente respeita uns aos outros,
Quando a gente valoriza, né, o outro, a gente está adorando a Deus também. E eu convido para que você permita Deus fazer essa transformação na sua vida e na vida da sua família também, para que o seu lar seja uma adoração ao Deus Criador. Vamos orar? Querido Deus e Pai, muito obrigado pela leitura que fizemos desses versos bíblicos. Obrigada porque Teu Santo Espírito esteve presente conosco neste momento, nos dando sabedoria, entendimento, e pedimos agora que Teu Santo Espírito continue conosco, operando essa transformação em nós. Precisamos mudar muitas coisas, Senhor, no nosso dia a dia, no nosso jeito de falar, no nosso jeito de ouvir, que o Senhor coloque em nós sempre o desejo de estar perdoando, resolvendo os problemas, e que a comunicação eficaz e o respeito sejam constantes no nosso lar, Senhor. E que realmente essas duas chavinhas façam a diferença no nosso lar. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Até o próximo estudo, pessoal. Fiquem com Deus.